amados, bom dia ou boa tarde, conforme for o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para a nossa 18ª aula de ciências? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre os gases da atmosfera. Na aula passada eu tinha colocado esse gráfico para vocês, sobre a quantidade de gases da atmosfera. Então o nitrogênio aparece em maior quantidade na nossa atmosfera, 78%. Depois vem o oxigênio, 21%, e depois os outros 1% é de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. O primeiro que nós vamos falar é sobre o nitrogênio. O nitrogênio é o gás presente em maior quantidade no ar. Essa substância é fundamental para a vida na Terra, pois faz parte da composição das proteínas, que são moléculas presentes em todos os organismos vivos. O ciclo do nitrogênio. Há um grupo de bactérias capaz de capturar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo em compostos essenciais, como proteínas e outras substâncias orgânicas, para o crescimento das plantas. Essa transformação, chamada de fixação do nitrogênio, é feita, por exemplo, por bactérias que vivem na raiz das plantas, conhecidas como leguminosas. Por causa do fornecimento de substâncias nitrogenadas pelas bactérias, as leguminosas não deixam o solo mais pobre desses nutrientes, como costuma ocorrer quando outras espécies vegetais são cultivadas por muito tempo no mesmo solo. Com leguminosas, o solo fica enriquecido com nitrogênio, porque essas plantas repõem pela fixação o nitrogênio que outros vegetais retiram do solo. Com as substâncias nitrogenadas, as plantas fabricam outras substâncias que formam o corpo delas. Os animais, por sua vez, conseguem essas substâncias ao ingerir as plantas ou outros seres vivos. Quando os animais e as plantas morrem, essas substâncias que contêm nitrogênio são transformadas em sais de nitrogênio, que podem ser usados por outras plantas. Uma parte dos sais de nitrogênio, porém, é transformada em gás nitrogênio por certas bactérias do solo e volta à atmosfera. E o ciclo continua. O gás oxigênio. O gás oxigênio é um gás de importância fundamental para os processos vitais do nosso planeta, utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. As algas e as plantas também absorvem oxigênio na respiração, mas pela fotossíntese liberam esse gás, possibilitando a sua renovação contínua no ambiente. O oxigênio e a combustão, Essa experiência aqui, muita gente faz para a gente ver o oxigênio. O fogo consome o oxigênio dentro do copo, Então a gente pega uma vela acesa e coloca um copo sobre a vela, Então todo o oxigênio foi consumido e o fogo se apagou. Então, por que o fogo se apagou aqui dentro? Por falta do oxigênio. Então, para que tenha uma vela acesa, é preciso de um oxigênio. O oxigênio e a combustão. Se emborcarmos um copo, sobre a vela acesa, aí a vela vai se apagar. Por quê? Porque vai faltar oxigênio dentro do copo, Aliás, esse oxigênio é necessário para a queima de outros materiais também. O processo da queima é chamado de combustão. No caso da vela acesa, o comburente é o oxigênio do ar e o combustível é a parafina, O gás carbônico. O gás carbônico compõe apenas 0,3% do ar. Ele aparece na atmosfera como resultado da respiração dos seres vivos e da combustão. É a partir do gás carbônico e da água que as plantas produzem açúcares no processo da fotossíntese. O ciclo do carbono.
tá? Então, aqui, ó, as plantas, né, elas absorvem o carbono que está na atmosfera, tá? Aí as plantas em decomposição e dejetos, os animais liberam o carbono e ele vai para onde? Ele vai para o solo, tá? E os animais expiram dióxido de carbono e que na respiração esse dióxido de carbono volta para a atmosfera, tá? Os combustíveis fósseis também são formados principalmente de carbono, que é o quê? Que é a usina termoelétrica, ela utiliza e joga pela fumaça também o carbono que é liberado na atmosfera durante a queima de combustíveis fósseis. Tá? Aí, né, a água do mar, né, ela absorve dióxido de carbono. E assim é o ciclo do carbono. Os gases nobres. Quem são os gases nobres? Tá? Então, os gases nobres que dificilmente se combinam com outra substância correspondendo a menos de 1% do ar. Eles são utilizados pelos organismos dos seres vivos. Entram e saem inalterados durante a respiração. Entre os gases nobres, o argônio é o que está presente em maior quantidade, 0,93%. A gente encontra o argônio em lâmpadas comuns, incandescentes. O argônio é muito utilizado já que sua produção é barata. Os outros gases são o neônio, ele é usado em quê? Em letreiros luminosos. O xenônio, ele é usado em lâmpadas de flashes de máquinas fotográficas. O hélio é um gás de pequena densidade usado em certos tipos de bexiga e balões dirigíveis. O radônio, ele é um gás radioativo que por isso é perigoso em determinadas concentrações para os seres vivos. E o vapor de água, né? A água no estado de vapor que existe na atmosfera origina-se da evaporação da água dos rios, mares, lagos e solos e também da respiração e transpiração dos seres vivos. Talvez você já tenha ouvido falar em umidade relativa do ar. É a relação entre a quantidade de água que existe em certo momento na atmosfera e a quantidade máxima que ela pode conter, em torno de 4%. Quando essa quantidade é atingida, dizemos que o ar está saturado. O ar está saturado nas nuvens, no nevoeiro e quando começa a chover. Quanto maior a umidade relativa, maior a chance de chover. E o efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. Porém, nas últimas décadas, as emissões de gases poluentes decorrentes de atividades humanas aumentaram a concentração de gases na atmosfera. Com isso, a camada de gases ficou mais espessa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando maior retenção de calor. É justamente essa retenção de calor que provocou o aumento da temperatura na Terra, o chamado aquecimento global. Atividades dessa aula está na apostila Somos, volume 3, na página 15 ao 17, atividades de 4 a 15. Com isso, nós terminamos a nossa aula. Vocês tenham um bom dia ou uma boa tarde, usem máscara, se forem sair, evite aglomerações, não esqueça sua máscara e usem o álcool gel toda vez que for necessário. Beijos, até a nossa próxima aula.